Nosso tema agora é estresse, né? Um outro ponto muito comum no universo quando se fala da inteligência emocional. Muitas pessoas resumem a inteligência emocional entre resiliência e estresse. Talvez porque seja o que mais a gente percebe, né? Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que te estressa? São as pessoas? São as situações? São os problemas? São os desafios? Pensa aí, o que estressa você? E se eu disser que nada disso estressa você? Você vai falar, Cristiano, você está de brincadeira. Mas é verdade. Acompanha comigo e entenda o raciocínio. O estresse é a fonte da falta de poder ou controle. E quem nos estressa somos nós mesmos e não os eventos ou as pessoas. Você vai falar, não, Cristiano, mas fulano me estressa, essa situação me estressa. Essas coisas não estressam você. Você é que se estressa com essas coisas e com essas pessoas. Porque outras pessoas no mundo talvez não se estressem com as mesmas coisas. Então não são as coisas que geram estresse. É a sua percepção com relação ao que acontece com você. E aquilo que te estressa te domina. Então, uma coisa que é importante a gente entender. O que estressa a gente? Primeiro, estresse é aquilo que a gente não tem controle, porque se você tiver controle, você vai lá, resolve aquela situação, resolve aquele problema não vai te estressar. E você só se estressa com as pessoas pelas quais você vê algum valor nela. Aquela pessoa, de alguma forma, tem uma importância para você. Fala, Cristiano, que é isso? Eu nem gosto daquela pessoa, não suporto ela e ela me estressa. Então, provavelmente você enxerga nela algum nível de importância, de hierarquia, ou de relação familiar, ou de convivência, porque se ela não tivesse valor para você, se ela não fosse importante para você, se ela fosse indiferente para você, você não se estressaria com ela, não é verdade? Pensa nisso, essas duas coisas são bem libertadores. A gente só se estressa com o que não tem controle e a gente só estressa com as pessoas que a gente tem algum valor por trás em relação àquela pessoa. Então, uma outra coisa com relação ao estresse é que ele pode ser positivo. Mas como assim ser positivo? A gente vive com estresse. Pensa também comigo. A gente nasce numa situação de estresse. Não deve ser nada confortável você nascer, tá quentinho lá no útero e de repente alguém te tira daquele lugar controlado, protegido, confortável e faz todos os procedimentos que tem que fazer. A gente vive sob estresse a vida inteira e não deve ser muito confortável o momento da nossa partida. Deve ser estressante. Então não adianta a gente não querer ter estresse. O estresse faz parte da nossa vida. O que a gente precisa é saber lidar com ele. Foram feitos vários estudos, por exemplo, de pessoas que entenderam o estresse como uma forma de aprendizado, de superação, de desafio, como sendo algo normal. E essas pessoas, depois submetidas à situação de estresse, tiveram uma performance muito melhor do que aquelas pessoas que encaravam o estresse como algo simplesmente negativo, ruim e danoso. O estresse gera na gente uma série de hormônios, adrenalina, né, que podem fazer com que a gente se mova, que fazem exatamente ou a gente se paralisar ou correr, né? Então que a gente consiga usar ele para se mover e não para ficar com medo e paralisar. Então pensa nesses conceitos sobre o estresse, tente enxergar ele algo como positivo e que faz parte da sua vida e que ele é uma forma de você acionar as suas potencialidades, as suas habilidades e resolver um problema e superar. Aqui tem duas frases que eu gosto, de novo, para trazer da emoção para a razão. A realidade é o que ela é e não o que eu gostaria que ela fosse. Então as coisas são do jeito que são, as pessoas são do jeito que são,
e não do jeito que eu quero. Faz a gente enxergar de que o mundo não depende da gente e da nossa vontade. E a segunda é: o universo não foi construído para que eu, que todas as pessoas, tenham uma vida mais fácil que as outras. Porque eu, entre toda a humanidade, não teria estresse, não teria desafios, não teria adversidades. Então, essas duas frases podem te ajudar a te colocar num centro mais racional quando isso for necessário. Então, fica aí as reflexões e até breve para o próximo módulo.